A todos e todas, sejamos bem-vindos, bem-vindas a este nosso culto especial, neste final de semana onde lembramos o Dia dos Pais. Também culto então do 11º domingo após Pentecostes. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que juntos nós podemos celebrar. Eu creio que a pandemia nos ensinou de que é possível de diferentes maneiras chegar até as pessoas com a palavra do nosso Deus. E desta forma nós também então saudamos quem vai nos assistir durante a semana também em casa. A palavra de Deus que nos saúda nesta noite, aqui nesta celebração, nós a encontramos no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 35, que assim diz: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Puxa, que palavra! Quem de nós não gostaria de experimentar a ausência de fome e sede? Não precisar mais se preocupar em comer e beber? Afinal de contas, nós fazemos isso com muita frequência, inclusive há recomendações médicas que devemos comer a cada 3 horas, beber 2 litros de água no mínimo no dia. Nós vamos ver hoje à noite que não é do pão que nós temos à mesa, né? Aqui nós temos um pão preparado no altar, não é deste pão que a palavra de Deus está falando. Também não é desta água que nós bebemos durante o dia, mas o pão da vida eterna, a água da vida eterna que Deus nos oferece também nesta celebração. Que Deus nos abençoe para que ao sairmos daqui possamos sair animados e também alimentados com o pão da vida. Amém. Nos reunimos aqui nesta noite em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, queremos nos colocar também em louvor. Eu convido assim as meninas da UASE que nós ensaiamos esta semana para vir à frente para cantarmos juntos o primeiro hino, Um Só Rebanho, Um Só Pastor. Mas além das meninas da UASE, vou convidar o João Vitor, que vai ser o meu auxiliar também na música, para juntos nós então tocarmos. Espírito
Nós queremos assim nos colocar também na presença do nosso Deus em oração. Convido assim a quem puder para colocar-se de pé e nós queremos orar. Orar também reconhecendo a nossa falta, a nossa culpa, o nosso pecado diante de Deus. E assim nós queremos nos dirigir num momento de silêncio. Cada qual de nós pode também confessar a sua culpa e o seu pecado. Oremos. Querido e amado e bondoso Deus, nós te somos gratos pela oportunidade que novamente nos dás para nos reunirmos em culto. Obrigado, bondoso Deus, também pela oportunidade de nos colocarmos diante de Ti, assim como somos, pessoas falhas, pecadoras, limitadas, que na maioria das vezes talvez nem conseguem agir e viver de acordo com o Teu querer. É certo que nós temos dificuldade de reconhecer isso, mas quando olhamos com sinceridade para nós não temos outra alternativa a não ser dizer como o apóstolo Paulo, que lembra que o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, este eu pratico diariamente. E Lutero nos lembrava de que nós pecamos todo dia e pecamos o dia todo. Ó Deus, obrigado, porque também assim Tu nos aceitas e nos recebes em Tua presença. E a Tua palavra nos lembra que não há pecado que não tem perdão, a não ser o pecado não confessado. E assim, com sinceridade, nos colocamos diante de Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. Sejam aqueles que cometemos em palavras, pensamentos ou atitudes. Seja contra Ti, o nosso próximo, contra nós mesmos e também contra a Tua criação. Também Te pedimos, ó Deus, que ao abrirmos a Tua santa palavra neste culto, Tu venhas ao nosso encontro e por meio do Teu Espírito Santo, Tu abras o nosso coração, nossos ouvidos e mente, para entendermos a Tua palavra. E ao sairmos daqui, esta Tua palavra possa guiar os nossos passos, guiar o nosso dia a dia, e assim alimentados na fé podermos dar testemunho também do Teu amor para dentro deste mundo. Pois Tu és o Deus verdadeiro, o pão verdadeiro que dá vida a todas as pessoas. Pedimos e agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus nos lembra que todo aquele que confessa o pecado diante de Deus, Deus assim recebe na sua presença. Pois se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer iniquidade, todo e qualquer pecado, toda e qualquer injustiça. Se assim nós fizemos com sinceridade, recebamos do próprio Deus o perdão dos nossos pecados, que eu vos anuncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a equipe da música novamente para cantarmos o hino Bom Estarmos Unidos, nos preparando então para as leituras bíblicas e também logo mais a pregação. Bom é estarmos unidos em comunhão e amor, nesta fraterna família, os filhos do Senhor. La, 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 Bom é estarmos unidos em comunhão e amor, nessa fraterna família dos filhos do Senhor. La, 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 Queremos assim então ouvir as leituras bíblicas para este dia. Primeira leitura nós a encontramos em 1 Reis, no Antigo Testamento, capítulo 19, os versículos 4 até 8.
1 Reis, capítulo 19, os versículos 4 até 8, que nós então queremos ouvir e acompanhar também na projeção aqui. E foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Obrigado, Dona Vita. Queremos também ouvir a segunda leitura bíblica que a encontramos em Efésios, capítulo 4, os versículos 25 até o capítulo 5, versículo 2. Efésios, capítulo 4, os versículos 25 do capítulo 4 até o capítulo 5, versículo 2, de que também podemos ouvir e acompanhar. Por isso não mintam mais. Cada um fale a verdade com seu irmão, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se você ficar com raiva, não deixe que isso faça pecar e não fique com raiva o dia todo. Não dê oportunidade ao diabo. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que façam mal aos outros, mas use apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que aquilo que vocês dizem faça bem aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito é a marca de propriedade de Deus em vocês e a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda amargura, ódio e raiva, nada de gritaria, insultos e maldade. Ao contrário, sejam bons e delicados uns com os outros e perdoem uns aos outros como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso precisam ser como Ele. Que as suas vidas sejam dominadas pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus. Obrigado, Dona Erika. Também queremos ouvir a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 35 e depois 41 a 51. Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 35 e depois 41 a 51. Eu convido assim a nos colocarmos em pé e queremos aclamar a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Assim diz este texto. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com Ele, vêm a mim.
Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem dele. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha a vida é a minha carne. Felizes são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, meditam em seu coração e permitem que ela frutifique, frutos dignos do seu reino entre nós. Amém. Podemos nos assentar. Convido o grupo de louvor para vir à frente. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma fonte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dominar. Destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão. Destino da palavra é união. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma fonte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para vaidade. Destino da palavra é a eternidade. Palavra não foi feita para cair no chão. Destino da palavra é o coração. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma fonte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para semear a dúvida, a tristeza e o mal-estar. Destino da palavra é a construção e o mundo mais feliz e mais irmão. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma fonte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, nos trazendo o entendimento da palavra do nosso Deus. Queremos refletir sobre o tema, pode passar mais um slide, fazendo um favor, sobre o tema verdadeiro pão. Este final de semana nós lembramos do Dia dos Pais. Dia especial ou qualquer dia como qualquer outro? Sim e não. De fato, trata-se de um dia qualquer, como os outros 364 dias do ano. Afinal de contas, nós somos pais 365 dias no ano. Somos mães, filhos, 365 dias no ano. Contudo, é importante que tenhamos um dia em especial do qual nós lembramos dos nossos papais, das nossas mamães, dos nossos filhos e assim por diante. Embora pesquisas e pesquisadores apontam para a antiga Babilônia como data da primeira manifestação de homenagem a um pai que talvez recebeu um cartão de Dia dos Pais em argila, o que é consenso entre a maioria é de que em 1910 aconteceu a primeira comemoração do Dia dos Pais. Quando a senhora Sonora Louise Smart Dodd, a partir de uma pregação que ela ouvira no culto do Dia das Mães, ela decide então, a partir daquele culto, homenagear o seu pai William
Jacó Smart, que após a morte da sua esposa assumiu o papel de pai e mãe na criação dela e dos seus outros 5 irmãos. Depois de encaminhar uma petição oficial aos órgãos governamentais, foi então comemorada pela primeira vez nos Estados Unidos o Dia dos Pais, no dia 19 de junho de 1910, dia do aniversário do Sr. William, pai de Sonora. Com toda certeza, toda esta movimentação que Sonora fez de ir atrás de órgãos governamentais para consolidar esta data, com toda certeza, estava pautado num profundo sentimento de amor, de gratidão para com o seu papai, pelo que ele significava, pelo que ele havia feito na vida dela e dos seus 5 irmãos. Amados e amadas, eu creio que neste final de semana, onde acontecem celebrações, encontros, jantares, almoços familiares para celebrar o Dia dos Pais, a maioria destes encontros também vai estar pautado em cima do amor, da gratidão, como foi também para Louise. Contudo, em muitos lares, famílias, asilos e ancianatos, muitos pais passarão esta data como um dia qualquer. Talvez sem sequer receber uma visita, um telefonema, uma mensagem, uma chamada de vídeo ou de voz. Muitos entre estes, a exemplo do Sr. William, foram e são verdadeiros guerreiros, foram talvez pai e mãe. Não mediram esforços para fazer e dar o seu melhor na criação, educação e sustento dos seus filhos. Muitos, quem sabe, até chegaram a tirar o pão do seu próprio prato, para colocar no prato dos filhos, para que eles pudessem ser alimentados. Tais situações de abandono e descaso são muito mais frequentes do que nós possamos imaginar, e isso nos leva a lembrar de uma conhecida canção popular que talvez a maioria de vocês já ouviu e conhece, com o título Couro de Boi, onde no enunciado daquela música popular diz que um pai trata 10 filhos, mas 10 filhos não tratam um pai. Quando pensamos no papel paterno e materno que está presente nas famílias, na vida dos filhos e filhas, tão logo nos vem à mente a responsabilidade pelo sustento, pelas condições de vida digna, comida, bebida, vestes, estudos, preparo e encaminhamento profissional, o que de fato é de extrema importância. É importante que nós nos preocupemos com estas coisas para com os nossos filhos, para que eles sejam preparados e encaminhados para uma boa vida. Também nesse Dia dos Pais, muitos pais talvez sentirão muita tristeza por não terem condições de colocar o pão à mesa e assim talvez proporcionar vida digna para os seus filhos. Só quem passa por situações assim sabe o que isto representa, e muitos lares, talvez no Dia dos Pais, não vai ter nem alimento à mesa. Contudo, os textos bíblicos indicados para este 11º domingo após Pentecoste, Dia dos Pais, querem ir além do olhar do sustento e da seguridade física que ocupa a vida familiar. Querem ir além do pão de cada dia, que é mistura de farinha e fermento, que nós conhecemos bem, que está sempre às nossas mesas. No conjunto dos textos que nós ouvimos, nós encontramos a amplitude do que significa quando nós na oração do Pai Nosso pedimos: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Se olharmos para o texto do Antigo Testamento que nós ouvimos de 1 Reis, nós vamos encontrar o relato do desânimo e momento depressivo do profeta Elias após o agir testemunho do poder de Deus diante da adoração do povo aos deuses de Baal. Elias havia, em nome do Senhor Deus, desafiado 450 profetas de Baal, e Deus os havia vencido, e assim eles então foram sacrificados. E diante da notícia da morte dos 450 profetas de Baal, Jezabel, a esposa do rei Acabe, ameaça Elias de morte. E ele então foge para o deserto, como diz o nosso texto, com medo, depressivo e tem vontade de morrer. Ele inclusive diz: Deus, agora chega, me leva de vez.
Então o nosso texto apresenta novamente o cuidado e misericórdia de Deus para com Elias, como tinha feito até então. Onde então o anjo do Senhor desperta o profeta, para que ele então deguste do pão de farinha, pão feito por Deus, assado sobre uma pedra, para que ele deguste então, para fortalecer o seu corpo. Mas além disso, Deus quer fortalecer o coração desesperançado, abatido de Elias, pois o Senhor tinha planos para a sua vida, para continuar mostrando por intermédio do profeta Elias o seu poder e o seu agir no meio do seu povo. Podemos perceber de que as necessidades físicas do profeta Elias, Deus quer então mostrar para ele que ele vai além das necessidades físicas, porque ele próprio é o Deus verdadeiro, o alimento verdadeiro, o sustento verdadeiro para ele, mas também o sustento para o povo. Se lembramos bem do culto da semana passada, onde o povo reclamou por causa de comida, Deus deu a comida para eles, mandou pão do céu, mandou codornizas, então não era fome de barriga que esse povo tinha. E agora, por meio do profeta Elias, Deus de novo quer mostrar para esse povo o seu poder, mas o sustento que vai além do pão e da codorna, ou da carne, ou das outras necessidades físicas. Desta forma, não somente seu físico de Elias foi alimentado e restabelecido, mas também a sua fé e a certeza de que Deus continuaria a falar e agir por intermédio dele. E se olharmos os relatos que seguem o nosso texto, nós vamos perceber que assim aconteceu. Elias foi usado como profeta, chamou logo após Eliseu, que também atuou como profeta no meio do povo, anunciando o Evangelho. Quando lançamos o nosso olhar para o texto base para a nossa pregação de hoje, que é do Evangelho que nós ouvimos, o Evangelho de João, nós vamos encontrar o contexto da multiplicação dos pães e peixes, assim como na semana passada, onde a partir do agir de Deus, milhares de pessoas tiveram suas necessidades físicas supridas. Jesus multiplicou pães e peixes e eles tiveram uma barriga preenchida. E nós vimos na semana passada que eles estavam de barriga cheia, mas de corações vazios, porque eles não tinham entendido e assim não haviam recebido no seu coração o verdadeiro pão da vida. Como refletimos então no último culto, a barriga estava cheia, mas o coração estava vazio. Por isso Jesus diz no nosso texto: não trabalham, vivam a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para sempre, para a vida eterna. Em outras palavras, Jesus está chamando a atenção dos seus ouvintes, que não basta correr atrás do sustento diário, de tudo aquilo que mantém o bem-estar do corpo. Embora Jesus não esteja falando que isto não é importante, contudo, Ele quer que seus ouvintes vivam a sua plenitude de vida, no tempo presente, mas com olhar para a eternidade. Por isso o pão da vida eterna. Jesus quer saciar a fome e a sede de vida com sentido dos seus ouvintes, que vai muito além do estômago, da barriga, que necessita ser alimentado todos os dias. Assim como eu falei no início do culto, nós somos recomendados a comer de 3 em 3 horas, a beber 2 litros de água por dia, e este pão, e esta comida, e esta bebida, a gente precisa sempre correr atrás, sempre de novo. E Jesus está querendo dar uma comida e bebida que dura para sempre. Por isso Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus está aqui falando para os seus ouvintes, dos quais eu e você fazemos parte, pois estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Ele está querendo nos dizer de que devemos viver a nossa vida buscando muito mais do que somente trabalhar para que tenhamos o pão à mesa, uma boa casa, um bom carro, uma boa reserva financeira no banco, para que os nossos filhos possam ter acesso a uma boa escola, faculdade, talvez carreira profissional exitosa. Mas Deus quer que nós olhemos adiante, que nosso esforço, nosso tempo, nossa vida possam ir além. Jesus lembra de que o povo de Israel comeu o maná no deserto que supria as necessidades físicas, mas por ser algo passageiro, o mesmo era limitado e não evitava a morte do povo.
No nosso texto, Jesus diz: eles comeram o maná, mas morreram. Da mesma forma, neste Dia dos Pais, Deus quer nos lembrar de que eu e você, talvez pai e mãe que exerce muitas vezes o papel de pai, mais que nós nos esmeramos, lutamos, trabalhamos, dedicamos nossa vida para proporcionar melhores condições de vida para a nossa família, para os nossos filhos, mesmo que talvez por vezes tiramos o pão do nosso prato para entregar aos nossos filhos, para dar boa educação e sustento, isto tudo é limitado, tudo isto é passageiro, é insuficiente para a vida que dura para sempre, a vida eterna que Jesus nos oferece. Queridos pais, mas também queridas mães, que exercem o seu papel muitas vezes de pai. Eu e você, nós conhecemos o verdadeiro pão, o pão vivo que desceu do céu. Quando eu e você nos esmeramos na criação, educação e sustento dos nossos filhos, das nossas famílias, o pão da vida faz parte do que compõe a cesta na nossa casa. Além do pão à mesa que nós oferecemos diariamente para o nosso sustento, nós apresentamos aos nossos filhos a importância de vivermos nossa vida, nossas conquistas diárias, nossas funções cotidianas a partir da perspectiva da vida eterna, do pão que dura para sempre. Nossos filhos conhecem o verdadeiro pão? Talvez, se eles não conhecem, nós deveríamos nos perguntar: será que nós mesmos conhecemos esse pão ou apresentamos corretamente deste pão para os nossos filhos? O texto do apóstolo Paulo na carta aos Efésios que nós ouvimos há pouco apresentam aspectos e atitudes práticas do dia a dia de pessoas que já experimentaram uma convivência com o pão da vida, que buscam viver a sua vida a partir da obediência ao Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão que desceu do céu. Que neste Dia dos Pais nós possamos ser lembrados, homenageados, felicitados por todo o nosso esforço, dedicação e cuidado para o bem-estar e cuidado com a nossa família, pelo sustento, mas que também possamos ser lembrados por vivermos nossa fé no Senhor Jesus Cristo, assim como provedores do verdadeiro pão, que dura para sempre, para a vida dos nossos familiares. Que Deus assim nos abençoe, para que diariamente busquemos de todo o nosso coração, razão ou força, para que, alimentados e animados na fé, naquele que é o pão vivo, o pão verdadeiro, possamos criar, educar, prover o sustento pleno, físico e espiritual, de e em nossa família. Que Deus nos ajude para que esta cesta do qual nós diariamente lutamos, para que tenhamos pão, que tenhamos sustento financeiro, mas também o pão verdadeiro que desceu do céu, esteja presente no mesmo cesto, no mesmo pacote, na mesma convivência familiar. Que Deus assim nos abençoe e guarde, hoje e para sempre. Amém. Amém. Convido assim a nos colocarmos em pé. Fomos desafiados novamente pela palavra do nosso Deus a perguntarmos a nós mesmos em quem nós cremos. Nós cremos naquele que é o pão verdadeiro que desceu do céu? Desafiados e perguntados somos. Podemos e devemos confessar a nossa fé e reafirmar em quem nós cremos. E queremos fazê-lo quando juntos professamos a fé nas palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã,
a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que Deus assim receba, acolha e nos anime para diariamente, não somente aqui no templo, mas em casa, na nossa família, mas por onde passarmos, podermos professar com toda clareza que cremos no verdadeiro pão que desceu do céu. Amém. Podemos nos assentar. Convido a equipe de canto para vir à frente para cantarmos o próximo hino. Eu quero a nuvem na encosta da serra e a chuva na terra, molhando o quintal. Eu quero ver cada planta dar fruto, pois esse produto divide o sinal. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Eu quero a rede rompendo de peixe, beber em peixes, enchendo o paiol. Eu quero ver muitas mãos no trabalho, molhadas de orvalho, queimadas em sol. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Eu quero gente de mãos bem unidas, trazendo da vida importante valor. Eu quero ver o que sobra da mesa, fazer a pobreza mais rica de amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Chegamos assim também ao final do nosso culto, na oração final. Convido então a nos colocarmos em pé para esse nosso momento de oração. Querido e amado e bondoso Deus, nós te somos gratos, primeiramente pela Tua Palavra, que novamente nos traz ânimo, alegria, mas também muitas vezes nos adverte, nos puxa a orelha. E hoje nós fomos novamente perguntados se nós temos a Jesus Cristo como nosso verdadeiro pão. É certo que cada qual de nós diariamente corre em busca do sustento, do pão de farinha e fermento e outras coisas necessárias para o nosso bem viver. A pergunta é: nós também nos esmeramos para que o pão verdadeiro, o pão que desceu do céu, esteja à mesa de todos e todas nós diariamente? Obrigado por Tua Palavra, que novamente nos anima, e o próprio Jesus diz: eu sou esse pão. Eu quero dar vida plena para vocês, vida verdadeira que vai muito além da vida neste mundo. Te somos gratos, porque novamente Tu nos animaste nesta noite. Te agradecemos, bondoso Deus, também pelas ofertas que foram trazidas ao altar, que elas sirvam de bênção para o trabalho com os homens no nosso sino do trabalho da Lelute, da Legião Evangélica Luterana. Queremos também te agradecer, porque podemos apresentar como comunidade uma lista de agradecimentos e pedidos. Isso mostra a nossa gratidão a Ti pelo que tens feito, mas também a nossa confiança por aquilo que ainda podes fazer e com toda certeza farás. Nós aqui agradecemos pelos aniversariantes, o seu Antônio, o Eric, a Sandra, a Mara, a Kátia. Obrigado, Senhor, pela vida deles e porque eles podem celebrar mais um ano de vida.
porque de tuas mãos recebem mais esta oportunidade. Abençoa a vida deles e delas, para que, acima de tudo, diariamente possam experimentar o cuidado daquele que é o verdadeiro pão. Confiamos também na tua presença. O Alziro, o Luizinho, a Dona Gertrude, a Terezinha, o Abel e outras pessoas que talvez nos venham à mente nesse momento que estão passando por enfermidade. Tu conheces a situação de cada qual. Tu conheces a situação que eles se encontram. Nós também queremos lembrar da Lucy, que passou por cirurgia. Obrigado pelo cuidado para com ela durante a cirurgia. E todos estes que nós citamos, se for do teu querer, restabeleça a saúde por completo. Dê a cura verdadeira que vem de ti. Também queremos lembrar das famílias enlutadas, ó Deus. Sejas tu o conforto e o consolo. Principalmente em datas festivas como no dia de amanhã, Dia dos Pais, em muitas famílias haverá momentos de tristeza, onde os papais não estão mais. Mas, Senhor, estejas ali dando ânimo e alegria e, acima de tudo, esperança, de que aqueles que creem em Ti, que vivem a vida aqui a partir do verdadeiro pão, se despediram sim dos seus queridos, mas que foram e estão na Tua presença aguardando a ressurreição. Bondoso Deus, nós também queremos interceder por todos os papais que vivos estão entre nós. Abençoe a vida deles, para que eles possam entender que, além de serem aqueles que provê o pão à mesa, o sustento das suas famílias, o bem-estar de suas famílias, eles também são responsáveis de prover o pão verdadeiro para a vida familiar. Que também seus filhos e filhas possam aprender a conhecer Jesus Cristo com a sua caminhada de vida e de fé. Nós queremos também lembrar de outras situações das nossas famílias de sofrimento. E aqui nós lembramos do Loribet e também da Áurea. Tu conheces a situação familiar que eles estão passando. Que ali também tu conduzas da melhor maneira possível e que a tua vontade prevaleça acima de tudo. Todas as outras situações que estão guardadas em nossa mente e em nosso coração, nós confiamos na tua presença, na certeza de que tu nos ouves, pois a tua palavra nos lembra que antes mesmo que as palavras nos venham à boca, Deus já conhece. E assim tudo nós queremos entregar na Tua presença aos pés da cruz de Cristo, quando oramos juntos a oração que Ele mesmo nos ensinou quando juntos dissemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu gostaria de convidar agora a todos os papais para vir à frente. Talvez temos que cuidar um pouco para não bater no pedestal aqui à frente, né? Convida os papais para vir aqui à frente, por gentileza. As mamães podem sentar. As mamães podem sentar. Por enquanto pode sentar. Tá? Olha que bonito movimento aqui, né? De ver os papais podendo vir à frente. Tá? Queridos, eu tenho certeza de que cada qual de vocês não mediu esforços ou não mede esforços na educação, na criação e no acompanhamento dos vossos filhos e filhas. Eu tenho certeza que se vocês estão aqui na comunidade, é porque diariamente vocês tentam buscar o verdadeiro pão, além deste pão, o verdadeiro pão que desceu do céu. Por isso, de maneira especial, neste culto, nós queremos abençoar a vida de vocês.
para que Deus continue colocando no coração de vocês diariamente o desejo ardente de buscar este pão verdadeiro, mas também repartir este pão verdadeiro na casa de vocês. Os problemas que nós enxergamos na nossa sociedade, com toda certeza, a maioria deles, ou na totalidade, ou podemos quase dizer todos, são consequência, porque nos lares, nas famílias, não se alimentam do verdadeiro pão que desceu do céu. Aliás, ao contrário, muitas vezes, egoisticamente, correm somente atrás do pão de farinha e de trigo, de fermento. E muitas vezes, os conflitos familiares acontecem, inclusive, por causa do pão. E aqui, quando eu digo pão, são outras coisas. Quantas divisões nós encontramos em nossas famílias? Por causa de briga, por causa do pão que fomenta e enche a barriga. Que nós possamos sair daqui. Certo, sim, que nós devemos batalhar pelo pão nosso de cada dia. Mas quando Martim Lutero explica no Catecismo o que é pedir pelo pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele também diz que nós devemos ter fé, devemos ter paz familiar, devemos ter boa família, bons vizinhos, bom trabalho e assim por diante. Ou seja, o pão que desceu do céu, ou o pão verdadeiro que nós pedimos, é aquilo que sustenta a nossa vida aqui, mas com olhar também para a eternidade. E nós queremos abençoá-los nesta noite para que vocês, ao saírem daqui, continuem sendo testemunho deste verdadeiro pão para fora daqui, na família e na sociedade. Agora eu convido os filhos, filhas e mamães a levantarem. Eu disse por enquanto elas poderiam sentar, porque nós queremos abençoar. Vocês, mamães, também vão abençoar. Vocês, filhos, também vão abençoar. Estendam a mão de vocês em direção a esses queridos papais e nós queremos assim pedir a bênção do nosso Deus. Amado e bondoso Deus, graças te rendemos por este momento, do qual nós podemos nos confiar sob a tua bênção e a tua condução. Por isso nós rogamos que a bênção do Todo-Poderoso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, venha sobre nós, papais, e nos encaminhe diariamente para dentro das lutas diárias do nosso trabalho, da nossa profissão, do nosso ganha-pão para as mesas de nossas famílias. Mas que diariamente Tu preenchas o nosso coração com a Tua Palavra, com o Teu Santo Espírito, para que assim possamos experimentar diariamente o sustento do pão da vida. E que assim possamos ser Tuas testemunhas em nossas famílias, mas para dentro deste mundo sedento do verdadeiro pão. Assim nos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vão em paz e dêem um testemunho deste verdadeiro pão por onde vocês passarem. Mas antes de vocês saírem, vocês vão receber um presentinho. Talvez os filhos vão comer depois, né? Ou os netos. É um pequeno pãozinho, não guardem muito tempo para não estragar. Mas ao levarem este pãozinho para casa, vocês vão levar o símbolo do verdadeiro pão que desceu do céu. No cartãozinho, para vocês não esquecerem, coloquem lá na geladeira com um imãzinho para diariamente vocês lembrarem, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Que Deus assim acompanhe vocês. Tá? E agora vocês podem distribuir, além do pão, ainda tem uma outra coisa aqui. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Obrigado. Desta forma, vamos todos nós, sobre a paz e a bênção do nosso Deus, e que nós sejamos testemunhas deste verdadeiro pão que desceu do céu, ali onde nós estamos.
E desde já eu desejo então um abençoado Dia dos Pais a todas as famílias e vamos saudá-los com uma forte salva de palmas. A vocês, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva os papais!